Feliz Semana da África para todos os telespectadores. Bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a miocardiopatia dilatada periparto. A miocardiopatia dilatada periparto, ou doença associada à gravidez e ao parto, é uma doença rara que pode ocorrer em mulheres de qualquer raça e em todos os continentes. Mas por que é importante falar desta doença, sobretudo nesta Semana da África? Ela é muito frequente na raça negra e sobretudo no continente africano e é mais grave também na raça negra. Então, no nosso continente ela pode ocorrer em um caso para cada 1000 nascimentos vivos na vizinha África do Sul ou então um caso para cada 100 nascimentos vivos na Nigéria. E acredita-se que este número de casos elevados na Nigéria possa estar associado a um costume local. E qual é esse costume? O consumo de sal após 40 dias depois do parto é muito frequente nessas áreas e nós sabemos que o sal pode estar associado à hipertensão arterial e, consequentemente, a uma doença do coração. Para nos falar desta doença, temos hoje uma convidada especial, que é a doutora Aurélia Comissário. Bem-vinda ao programa, doutora Aurélia. Muito obrigada, doutora Sheila, pelo convite e agradecer também por esta oportunidade de estar aqui e falar sobre a miocardiopatia periparto, que é uma das patologias raras, como disse, mas que é muito importante e também muito negligenciada. Então, gostaria de dar o meu parecer. Então, doutora, para o telespectador lá em casa, o que é a miocardiopatia dilatada periparto? Muito bem, uma pergunta muito interessante. Para começar, eu acho que para o telespectador ter noção do que é uma miocardiopatia periparto, é necessário ter, digamos, noções de alguns conceitos, como a miocardiopatia, o que é isso de miocardiopatia e o que significa periparto. Dizer que miocardiopatia é referida como um grupo de patologias, não é, que afetam o músculo do coração. Daí o termo miocárdio, que significa músculo cardíaco. E quando estamos a falar de periparto, estamos a falar de todos os fenômenos que estão relacionados ao parto. Portanto, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Portanto, já definindo a miocardiopatia periparto, nós estaríamos a dizer que é um transtorno do músculo cardíaco, não é? Que ocorre mais ou menos no período um mês antes da gestação ou então 5 meses após o parto, em que esta mulher, na verdade, não tinha nenhuma cardiopatia antes, mas ela é caracterizada por uma disfunção cardíaca, neste caso de uma cavidade do coração que é o ventrículo esquerdo. Portanto, pela literatura, essa disfunção normalmente acontece quando há uma, digamos, fração de ejeção. Isso é um parâmetro que nós avaliamos ecograficamente, uma fração de ejeção abaixo de 45%. Portanto, aí estaríamos a dizer que não só há essa disfunção, mas há uma afecção a nível deste músculo cardíaco. Então, o coração deixa de funcionar normalmente. Exatamente. Daí o termo cardiomiopatia, que é disfunção, não é, sistólica. Esse termo sistólica significa do grau de contração do próprio músculo cardíaco. E para o telespectador lá em casa conseguir perceber quais são os sintomas desta doença, como é que se apresenta uma mulher que tem esta doença? Bom, como o nome diz que é uma miocardiopatia, e já pela definição já diz que há uma disfunção, então a apresentação clínica seria, não é, como sinais de sintomas de insuficiência cardíaca. Portanto, seria uma mulher que iria apresentar-se com dificuldade respiratória, seja pequenos ou a grandes esforços. Atenção, mulheres grávidas com dificuldade para respirar. Exatamente. Iria também apresentar inchaço dos membros inferiores, chamamos de edemas, não é? Poderia ser inchaço dos membros inferiores inicialmente ou inchaço da face. Às vezes pode haver um inchaço abdominal, mas como a paciente está grávida, fica um pouquinho difícil, não é? Diferenciar esse edema secundário a essa sobrecarga. Também poderia haver sinais como palpitações, que significa uma aceleração dos batimentos cardíacos, uma sensação de aceleração. Poderia haver também cansaço fácil ou fadiga. E pronto, mas porque
mais ou menos no segundo, terceiro trimestre da gravidez, normalmente por causa dessa sobrecarga que acarreta, que é fisiológica da gravidez, existe mais ou menos os mesmos sintomas, então muitas vezes essa clínica, mesmo por parte dos pacientes, é negligenciada, portanto é meio difícil nessa altura fazer o diagnóstico só pelos sinais e sintomas. Na verdade, é aquilo que todas nós mulheres, quando estamos grávidas, sentimos, exatamente. Muitas vezes reclamamos, estou com falta de ar, chega alguém e diz, não, é próprio da gravidez, é super normal, sim. E quais são as mulheres que estão em risco de desenvolver essa doença? Exato. Normalmente, o que acontece é o seguinte, existem alguns fatores predisponentes e isso tem também relação com a etiopatogenia, ou seja, a etiologia da doença. Portanto, aquelas mulheres de raça negra ou afrodescendentes, portanto, há uma predisposição genética para isso. Mulheres que tenham um historial familiar, mulheres negras, principalmente mulheres negras, sim. Vários estudos foram feitos e chegou-se à conclusão que as mulheres negras tinham um risco de 3 a 16 vezes maior em relação às mulheres de raça branca. Mulheres com uma idade avançada, em torno de 40 anos, têm maior risco. As mulheres multíparas, ou seja, as mulheres que tenham tido várias gestações, mais de 3 gestações, têm grande risco, mas partos normais, não cesarianas, por exemplo, partos normais. Também estão nesse grupo gravidezes gemelares ou gravidezes múltiplas. Muitos autores associam, até dizem que consideram a gravidez gemelar ou gravidez de gêmeos ou trigêmeos não fisiológica, patológica. Por quê? Porque nesta fase há maior gasto, maior dispêndio de energia, então isso acaba criando alguns de estresse a nível desse músculo, favorecendo a essa disfunção. Outra causa também, não menos importante, é em relação a alguns fármacos. Nós sabemos que mais ou menos nas 36, 35 semanas de gravidez, não é? Algumas mulheres que têm ameaça de parto pré-termo. Então, elas usam medicamentos chamados tocolíticos. Tocolíticos são medicamentos que inibem a contração uterina. Então, neste caso, quando este mesmo medicamento está a inibir a contração uterina, acaba inibindo também em pequeno grau a contração cardíaca, a contração do músculo cardíaco. E isso também, exatamente, todos os músculos, e isso vai favorecer, não é? Por outro lado, a essa disfunção, levando também ao desenvolvimento dessa miocardiopatia. Exatamente. Mas, doutora Aurélia, como é que nós podemos fazer o diagnóstico dessa doença, uma vez que os próprios sintomas da gravidez, o cansaço, a dificuldade para respirar, sobrepõem aos sintomas da própria doença? Então, como é que este diagnóstico é feito para o telespectador em casa conseguir perceber? Exato. Pronto. Para o diagnóstico da miocardiopatia periparto, desde 1997, já existem 4 critérios que foram, não é? Digamos, estabelecidos, foram estabelecidos para se fazer o diagnóstico. Por exemplo, evidência de um transtorno desse músculo cardíaco, né? Neste caso, insuficiência cardíaca, no último mês de gestação ou 5 meses após o parto. O segundo critério é que não haja nenhuma causa identificável de distúrbio desse coração. Por exemplo, uma paciente que já era hipertensa e desenvolve, né, este quadro, não está dentro daquilo que podemos chamar de diagnóstico da miocardiopatia, porque pode estar num quadro de insuficiência cardíaca secundária a uma patologia de base que já apresentava. Então, não faz parte. Outro critério é não ter nenhuma evidência, não é, deste quadro, desse transtorno do músculo cardíaco no último mês de gestação, identificável, não é? E por último também evidência, não é, dessa disfunção ou este transtorno do músculo do coração que vai ser evidenciado pela ecocardiografia. Portanto, são esses 4 critérios. Mas também podemos fazer alguns outros exames complementares só para
potencializar aquilo que são os nossos achados, como um eletrocardiograma, que é um exame que mostra a atividade elétrica do nosso coração. Aí nós podemos ver se tem algum sinal de alguma arritmia, algum sinal de que esse coração está a sofrer de fato alguma sobrecarga que está a impor essa condição. Um outro exame também muito importante a fazer é o raio-x, um exame muito simples, que é um raio-x do tórax. Podemos fazer nessa altura e, neste caso, iria evidenciar um aumento daquilo que é a silhueta cardíaca, né? Que é o ângulo do coração ao raio-x, e já iria também nos mostrar que possivelmente a paciente esteja entrando num quadro de insuficiência cardíaca. Não menos importante, existem alguns marcadores, não é, em cardiologia que nós também fazemos quando estamos diante de um paciente com insuficiência cardíaca, fazemos, e esses marcadores normalmente estão muito elevados. Se estamos numa situação que é uma gravidez normal, a pessoa sim tem uma dificuldade em respirar, mas está-se a ponderar se poderia ser uma insuficiência cardíaca, poderíamos fazer esses marcadores e, logicamente, porque a paciente não apresenta, esses marcadores estariam normais. Portanto, na verdade, o diagnóstico da miocardiopatia periparto é por exclusão, ok? Sim. E qual é o papel da ecografia neste diagnóstico? Ok. Para nós cardiologistas? Exatamente. Sim, na verdade, a ecocardiografia é que é, digamos, o exame mais, um dos exames mais. Por quê? Porque ali vamos ver a estrutura do próprio coração, não é? Vamos fazer as medições, se o coração está dilatado ou não é? Vamos poder evidenciar se esse músculo de fato está afetado em termos de contratilidade, e se é uma disfunção, ou seja, um transtorno severo, é um transtorno ligeiro, é um transtorno, porque isso também tem muitas implicações no prognóstico. Portanto, é mesmo muito importante a ecocardiografia. E, doutora Aurélia, uma vez feito o diagnóstico, essa doença tem tratamento? É possível tratar essa doença? Sim, é possível tratar essa doença. Como eu disse, isto é um quadro de insuficiência cardíaca, portanto, todo o tratamento vai ser dirigido, não é, para o tratamento de insuficiência cardíaca. Vamos usar normalmente os medicamentos que usamos na insuficiência cardíaca. Só que nesta situação temos um porém. Alguns medicamentos tratados na insuficiência cardíaca convencional, na miocardiopatia periparto, não podem ser usados durante a gravidez ou na amamentação. Então ficamos um pouquinho bloqueados. Na verdade, o objetivo do tratamento é melhorar aquilo que é esta função que foi abalada por aqueles todos fatores que condicionaram que esse músculo do coração não estivesse em condições de bombar como deve ser. Portanto, existem algumas coisas que podemos fazer mesmo, a pessoa pode fazer, como a restrição do líquido. Nós sabemos que este é um coração que já está em sobrecarga, não podemos dar mais líquidos, fornecer mais. Uma das medidas seria informar a paciente que tem que ter alguma restrição em termos de líquidos, tem que diminuir o sal. Restrição de líquidos. Exatamente, tem que diminuir o sal. Portanto, isso já ia ajudar muito, e associado a alguns medicamentos também que têm como objetivo melhorar essa função, então iríamos fazer. Depois da amamentação, existem alguns medicamentos que, pronto, não poderíamos usar durante o período da gravidez, mas já podemos usar na amamentação. Portanto, seria esse jogo de tratar mesmo a insuficiência cardíaca de modo a melhorar a função. E essa função cardíaca melhora? Chega a melhorar? Sim. Isto é como 50-50. Em 50% dos casos a função pode melhorar, outros 50% pode não melhorar. Mas dizer que esta função que está melhorada, não é, pode de fato ter uma função, voltar a normalizar a 100%. Mas isso também está associado no momento diagnóstico, qual era o grau da disfunção. Exato, aí o papel da ecografia, exatamente, para ver se aquele parâmetro que eu acabei dizendo, nós medimos e avaliamos. Tem uma disfunção, ok, ligeira, tem uma disfunção moderada, tem uma disfunção severa. Quanto mais severa for a disfunção, menos propenso à melhora efetiva ou a 100% do miocárdio essa pessoa está sujeita. Portanto, melhora em alguns casos, mas em outros casos não melhora. E uma pergunta que me veio agora à cabeça: naquela mulher
que numa gravidez anterior teve a miocardiopatia dilatada periparto e ela veio à consulta e ela quer voltar a ter um bebê. O que nós aconselhamos? Ela pode voltar a ter um bebê? Será que ela está em risco de voltar a ter um episódio de miocardiopatia dilatada? Muito boa pergunta, é interessante. É muito controverso. O que acontece é que alguns autores desaconselham. Por quê? Porque mesmo que esta puérpera, esta mulher que tenha tido essa miocardiopatia, em termos de função do coração, tenha voltado à normalidade, o risco de recidiva é muito grande, cerca de 30%. Então, essa mulher estará sempre sujeita a desequilibrar o miocárdio, o músculo cardíaco, e quanto mais desequilibra, mais risco tem até de morte. Portanto, desaconselha. Mas alguns outros autores dizem que nesses pacientes que tiveram uma melhora significativa da função, poderão engravidar, mas com muita vigilância, ecografias seriadas para avaliar se a função já está a deteriorar ou se está a melhorar. Portanto, é discutível. Mas no geral, é uma gravidez de risco, sim, mas no geral, muitas daquelas que são as bibliografias, as revisões bibliográficas, aconselham a não voltar a engravidar pelo risco que isso acarreta e pode levar à morte. Então, mulheres que tiveram esta doença, ou seja, miocardiopatia dilatada periparto numa gravidez anterior, é desaconselhado engravidar normalmente. E se, por algum motivo, decidirem engravidar, tem que fazer um acompanhamento médico muito restrito. Muito obrigada, doutora Aurélia, pela explicação que nos deu. Eu não sei se gostaria de deixar algumas considerações só para o telespectador lá em casa poder reter um pouco mais sobre esta doença, que é a miocardiopatia dilatada periparto. Infelizmente não temos assim muitos dados sobre Moçambique, mas a doutora pode dar algumas considerações. Talvez aqui deixar o meu apelo, não só ao pessoal de saúde, mas à população no geral. Em relação ao pessoal de saúde, como eu disse inicialmente, essa é uma doença muito negligenciada, porque confunde-se com os sinais e sintomas que uma mulher grávida tem no final da gravidez. Portanto, eu queria deixar aqui o meu apelo ao pessoal de saúde: quando estivermos diante de uma paciente grávida no último mês, não é? Portanto, da gravidez, ou nos 5 primeiros meses após o parto, que apresenta aqueles sintomas similares e que tenha fatores de risco como idade avançada, gravidez gemelar, multiparidade, aqueles todos os fatores que quer dizer, raça negra, é importante, não é, que algo implique exatamente, que é para tentar ver se de fato trata-se só de uma gravidez, algo fisiológico, ou de fato já está com sinais de insuficiência cardíaca. Apelar para que se faça uma boa história clínica, uma boa anamnese, um bom exame físico, não é? E usar os exames complementares que eu estive aqui a falar, que é para também chegar ao diagnóstico. Lembrar que dentro dos exames complementares falei do raio-x. O raio-x, como é uma mulher grávida, logicamente temos que fazer com proteção pelo risco das radiações que poderiam causar no feto. Portanto, é um exame que podemos fazer, mas sempre com proteção. Também em relação à população no geral, dizer que é importante que, se alguma mulher tiver algum sintoma similar nessa fase da gravidez, ou o seu parceiro esteja a ver esse desconforto, que faça uma consulta, faça um seguimento e assim possa ser observada, possa ser feita uma ecografia, de modo, pelo menos, a fazer um rastreio, não é, dessa patologia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Aurélia, por ter estado conosco. Muito obrigada, telespectador lá em casa, por terem acompanhado mais uma edição do nosso programa. Gostaria de fazer um convite para todos aqueles telespectadores que ainda não se inscreveram nos cursos da academia a fazê-lo pelo link abaixo.
Obrigada.